Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ascensão do nazismo. Como foi que a Alemanha da República de Weimar se transformou em uma ditadura nazista? Como foi que Hitler assumiu o poder no ano de 1933? Vamos ao vídeo. Primeiro, é importante nós compreendermos qual era o sistema de governo que existia na Alemanha antes da ditadura nazista, e era exatamente o que nós chamamos de República de Weimar. O que era a República de Weimar? Era um governo republicano que foi estabelecido na Alemanha no ano de 1919, na cidade de Weimar. Por isso que popularmente, ela recebeu o nome de República de Weimar. Era um sistema democrático e que foi comandado durante muito tempo pelos social-democratas, né? Mas era uma república que tinha muitos problemas, né? Inflação muito alta, desemprego. A República de Weimar, ela não teve condições de resolver os problemas que a Alemanha enfrentava no pós-Primeira Guerra Mundial. Foi uma república estabelecida no pós-Primeira Guerra Mundial. Se nós lembrarmos, a Alemanha foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial, teve que assinar no ano de 1919 o Tratado de Versalhes, que lhe impôs duras penas, teve que reduzir a sua força armada, teve que acabar com sua indústria bélica, teve que pagar altas indenizações aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, teve que devolver territórios aos países vencedores, como é o caso da Alsácia-Lorena, que foi devolvida à França. Então, a República de Weimar era uma república cheia de problemas e isso fez com que surgissem sentimentos da população de desengano com aquele governo que estava estabelecido ali, né? Surgiram movimentos, por exemplo, nacionalistas, que diziam que a Alemanha não merece ser humilhada como está sendo por esse Tratado de Versalhes, não merece essa situação, o povo alemão não merece isso. E surgiram também movimentos revanchistas, que diziam que a Alemanha precisa dar o troco, a Alemanha não pode aceitar essa situação de humilhação que está enfrentando nesse contexto de crise, tendo que pagar altas indenizações, apesar da crise, com indústria fragilizada, com muito desemprego, né? E é nesse contexto que existe a formação de uma certa demanda por uma atuação do Estado mais forte, que solucionasse os problemas daquela situação da Alemanha, né? E nesse contexto surge, é criado o chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, um partido que é criado com, pelo menos, essa proposta, essa promessa de resolver os problemas dos alemães naquele contexto de crise. E aí um detalhe, pessoal. O nome socialista não é porque o partido era socialista. O nome socialista tem muito mais a ver com uma vontade que aqueles líderes que criaram o partido tinham de atrair os trabalhadores, mas era um partido extremamente antissocialista, anticomunista, que detestava, inclusive, a Rússia já socialista nesse contexto, né, depois vai se transformar na União Soviética posteriormente. Né? Então, na verdade, nesse contexto em que o partido é criado, já era a União Soviética, né? E, ou seja, é um partido que é feito, criado com o objetivo de, pelo menos a promessa, de solucionar os problemas da República de Weimar. Era um partido que defendia um Estado forte, a presença de um Estado forte, era um partido extremamente antissemita, que culpava, por exemplo, grupos minoritários na Alemanha, como os judeus, pela crise na Alemanha. Lembremos que os judeus, eles eram, naquele contexto, muito associados ao comunismo, né? Num contexto de crise, os líderes do partido nazista, o principal era Hitler, né, olhavam para os judeus que tinham uma cultura de comércio, muitos deles enriquecidos, enquanto que a população alemã, na cabeça deles, pobre, ou seja, essa equação não dava certo na cabeça dos judeus, dos nazistas, eles começaram inclusive a culpar os judeus pela crise na Alemanha, ou seja, como é que pode os judeus enriquecidos, enquanto que a população alemã está empobrecida na crise, né? E aí, o símbolo do partido nazista é a suástica, né? A suástica que é um símbolo que foi usado por muitos povos ao longo do tempo, ao longo da antiguidade, da Índia, na região da Mesopotâmia, e várias culturas, vários povos trataram
signo, esse símbolo, de variadas maneiras, mas no nazismo tinha um sentido de união, de força. Né? Esse era o símbolo do Partido Nazista. Aí, em cima da bandeira do Partido Nazista, era a bandeira da República de Weimar, praticamente a bandeira da Alemanha hoje em dia, com exceção do escudo, que hoje em dia não tem. Com essa promessa de resolver a crise pela qual a Alemanha passava naquele contexto, o Partido Nazista cresce muito. E Hitler, enquanto líder do Partido Nazista, tenta tomar o poder a partir de um golpe de Estado que ficou conhecido como Putsch de Munique, no ano de 1923. Inspirado em Mussolini, Mussolini naquela época já tinha tomado o poder da Itália a partir da chamada Marcha sobre Roma, que aconteceu no ano de 1922. Ele obrigou praticamente, ou fez com que o rei Vitor Emanuel, né, convenceu o rei Vitor Emanuel de nomeá-lo como primeiro-ministro italiano no ano de 1922. A partir disso, Hitler tenta, no ano de 1923, fazer uma coisa parecida na Alemanha. Né? Ele, junto com alguns apoiadores, entram numa cervejaria na cidade de Munique, que fica no estado da Baviera, e começam a dar tiros para cima e declarar que agora iriam tomar o poder da Alemanha. Não deu muito certo, essa tentativa de golpe foi frustrada, Hitler vai preso, né? E na cadeia, eu coloquei na cadeira, no slide, mas é na cadeia ele começa a escrever, ele escreve o famoso livro Mein Kampf, Minha Luta, em que ele defende conceitos como, primeiro, a superioridade do que ele chamava de raça ariana, que era o povo alemão germânico, e a necessidade, na cabeça dele, da construção de um espaço vital para o povo alemão viver. Ou seja, inclusive existe um vídeo aqui no canal, vocês procurem sobre o Lebensraum, que é o espaço vital alemão. Ou seja, na cabeça dele era necessário que, primeiro, a Alemanha desse o troco nos países que a humilharam depois da Primeira Guerra Mundial e depois começasse a expandir o seu território para a construção de um espaço maior, um espaço expandido, com mais recursos para que o povo alemão pudesse se desenvolver em suas máximas potencialidades na cabeça dele. Isso seria o Lebensraum, o espaço vital. Sugiro que vocês vejam um vídeo sobre isso que eu fiz aqui no canal. Né? Nesse vídeo ele tratou os judeus como ratos, disse que eles eram seres inferiores, culpou-os pela crise pela qual a Alemanha passava naquele contexto. Né? Ou seja, esse livro ele é como se fosse assim, uma bíblia do nazismo. Posteriormente ele é solto, e depois que ele é solto ele continua militando no Partido Nazista. O apoio ao Partido Nazista vai crescendo, justamente porque o Partido Nazista tinha essas promessas de resolver com a crise na Alemanha, de tirar a Alemanha de uma situação de humilhação. Hitler falava, por exemplo, em rasgar o Tratado de Versalhes, que impunha, né, penas severas à Alemanha, de que nós já tratamos. Então, a popularidade do Partido Nazista cresce bastante. Bem, devido ao crescimento da popularidade do Partido Nazista, no ano de 1933, Hitler ele consegue ser nomeado pelo presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg. A Alemanha, naquele contexto, vivia a República de Weimar, como nós já sabemos, e tinha um sistema de governo muito parecido com a Alemanha de hoje em dia. Existia o chefe de Estado, que era o presidente, e existia o chefe de governo, que é o que nós chamamos de chanceler. O chefe de Estado representa o país, o chefe de governo governa mesmo, na prática, manda. Né? Então, devido ao aumento da popularidade do Partido Nazista, inclusive no Congresso, Hitler foi nomeado chanceler, ou seja, chefe de governo, pelo presidente Hindenburg no ano de 1933 e aí assume o poder. Logo quando ele assume, ele começa, enfim, baniu os partidos políticos. Ele começou, por exemplo, uma política de rearmamento da Alemanha, apesar de a indústria bélica ter sido banida da Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que Hitler não respeitava. Né? Começou um controle da imprensa muito grande, a censura, ele começou a fazer uma política de incentivo à indústria,
né, de uma maneira geral na Alemanha, subsídios aos agricultores para poder fazer com que a Alemanha saísse daquela crise, né. No ano de 1930, e sim, começou a perseguir os judeus, enfim. Hitler tinha, né, a sua polícia secreta, a sua polícia política, que perseguia, matava os seus opositores. No ano de 1934, o presidente Hindenburg morre e Hitler torna-se Führer, líder, né, ou seja, o grande líder da Alemanha. Ele acumulou, portanto, o cargo de chanceler, que é o chefe de governo, com o cargo de presidente, que é o chefe de Estado, que representa o país. Ele passou a ser o Führer. E aí a ditadura nazista começa realmente a ser mais intensificada quando Hitler se transforma em Führer. É uma ditadura mesmo expressa. Né? As suas primeiras ações, como eu já citei, foram banir os partidos políticos, começar uma política de rearmamento da Alemanha, apesar de ser proibido pelo Tratado de Versalhes, controle da imprensa, perseguição a opositores, né? Criação de políticas que tinham como objetivo perseguir, por exemplo, grupos judeus na Alemanha, né? E onde é que estavam os outros países na Europa? Será que não estavam vendo tudo isso? Na verdade, os principais países da Europa, a parte da Alemanha, que era a Inglaterra e a França, desenvolviam naquele contexto o que nós chamamos de política de apaziguamento. O que era a política de apaziguamento? Era basicamente ignorar propositalmente o que estava acontecendo na Alemanha, uma política de rearmamento bélico do país, de perseguição a minorias. Por quê? Porque França e Inglaterra temiam temiam que se mexesse muito com Hitler, ele poderia provocar uma outra guerra mundial e, além disso, imaginavam que Hitler poderia ser uma espécie de aliado da França e da Inglaterra contra um inimigo maior, que naquele contexto era a União Soviética, que Hitler tanto detestava, porque ele era totalmente contra o comunismo. Né? E, claro, a Inglaterra, a França temia a expansão da União Soviética pela Europa, então eles diziam, não vamos mexer com Hitler, porque apesar desse governo triste e perverso que ele está desenvolvendo na Alemanha, nós temos um inimigo maior em comum, que é a União Soviética, então se a União Soviética quiser expandir os seus domínios pela Europa, nós vamos contar com a ajuda de Hitler. Né? E aí, então, eles ignoravam, por conta disso, né, esse governo terrível que estava sendo desenvolvido na Alemanha naquele contexto. Era a chamada política de apaziguamento. Isso não vai dar certo, claro, pois isso vai, inclusive, propiciar que Hitler comece dominando territórios na Europa, né, como é o caso do domínio dos Sudetos na Tchecoslováquia, domínio da Áustria antes disso, e, por fim, invada a Polônia, né, em 1939 e inicia a Segunda Guerra Mundial. E aí a França e a Inglaterra deixam de lado essa política de apaziguamento, é o início da Segunda Guerra Mundial. Né? Mas eu espero que vocês tenham entendido como é que Hitler chega ao poder. Se chegaram até aqui, curtam o vídeo e até a próxima. Não se esqueça de seguir o canal, de se inscrever no canal.